de Orçamento Empresarial do curso de Ciências Contábeis EAD da UFPE. Meu nome é professor Daniel Cartuso e a gente vai continuar dentro da programação do nosso plano de ensino, hoje dando uma olhadinha no orçamento de mão de obra direta. A partir de agora vocês vão perceber que a lógica permanece a mesma, né? Dentro de todos os segmentos de orçamento que a gente vai apresentar, o que provavelmente vai facilitar o entendimento de vocês e a compreensão de cada parte, para que no final, quando a gente for fazer aquela elaboração da DRE ou do balanço projetado, a gente tenha uma ideia de como as coisas aconteceram, de onde veio, como se chegou até aquele ponto e por que se fez determinadas coisas. Hoje, como eu já disse, a gente vai falar sobre mão de obra direta, e antes de falar a gente precisa fazer algumas considerações. Primeiro, o orçamento de mão de obra direta ele também é elaborado a partir do orçamento de produção. É importante que as necessidades de mão de obra da empresa, no caso de mão de obra direta, elas sejam calculadas de modo que a empresa saiba se vai ter horas suficientes na mão de obra que ela já tem disponível para atender às necessidades de produção. Se ela sabe com antecedência quantas horas de mão de obra vão ser necessárias, ela vai poder se preparar para ajustar a força de trabalho na medida que as exigências apareçam. É importante mencionar o seguinte: o Brasil, diferente dos Estados Unidos e a maioria dos países da Europa, não tem muita flexibilidade, não tem tanta flexibilidade em relação à mão de obra e emprego como naqueles países. Uma característica nossa é que existe um contrato de trabalho, né? Isso é a regra geral, em que pese as reformas trabalhistas estarem avançando no nosso país, mas de um modo geral você tem um contrato padrão que o empregado assina e ele tem aquele salário independente do quanto a empresa, aquele salário mínimo, digamos assim, ou o mínimo da categoria assegurado, dependente do aumento ou diminuição da produção. Isso não é tão verdade quando a gente pensa nos Estados Unidos e Europa, de um modo geral, porque a lógica lá é do neoliberalismo no sentido de que você vai ter empregos ou trabalhos, postos de trabalho vinculados à produtividade, seja a produção de bens ou de serviços, mas se efetivamente existe aumento da venda, aumento da produção, você vai ter um aumento da quantidade de horas que você trabalha e, consequentemente, do salário que você vai ter direito a receber. Outra característica interessante, principalmente nos Estados Unidos, se você perguntar para um americano quanto ele ganha, ele provavelmente vai te dizer o salário dele semanal ou o salário dele anual. Diferente da gente que já sabe o salário mensal, né, de forma prévia, e a gente se acostuma a falar do salário mensal, ou até no máximo quinzenal para quem trabalha em regime de trabalho que receba antecipação quinzenal. De um modo geral, isso é importante a gente ressaltar, porque nessa lógica de formulação de orçamento está seguindo a lógica americana e europeia da maioria, de uma boa parte daqueles países. Então, existe a condição de você adequar cada trimestre, digamos assim, a quantidade de horas necessárias e que vai ser justamente o quanto vai te dar uma ideia do custo, porque quanto mais horas você vai precisar, mais empregados ou menos empregados você vai contratar. No caso brasileiro, você vai ter a possibilidade do contrato temporário, já é uma realidade, mas não é tão simples a operacionalização quanto é naqueles países. Mas com certeza já é um avanço no sentido do que já se pratica aqui no Brasil. Outra coisa é que essa flexibilidade de horas pode ser também administrada através de hora extra. Mas existem algumas restrições à concessão de hora extra, tanto no limite da carga de trabalho que cada trabalhador pode ter individualmente, porque assim, se a gente fosse fazer uma conta simples, era só pegar e dar, digamos, 10 horas extras para cada empregado por dia. Só que isso efetivamente fere qualquer norma de legislação trabalhista, né? Não tem como o empregado fazer 10 horas de trabalho todos os dias durante um período de tempo para atender a demanda. Então, necessariamente se faz
a contratação de um outro empregado que vai ter aquelas horas disponíveis e no máximo você vai deixar 1, 2, 3, 4 horas, já é um limite assim excessivo por demais para um empregado, considerando que se ele faz 4 horas de trabalho, ele já está trabalhando 50% da carga horária dele se ele tiver uma jornada de trabalho de 8 horas. Então é importante entender que a gente não tem tanta flexibilidade, mas esse é um modelo planejado, é essa forma que a gente está estudando, é uma maneira planejada para que exista essa flexibilidade. Mas quanto a isso, a gente vai fazer mais uma ressalva no final, que aí meio que dá uma mudada isso aqui que acaba meio que trazendo para a nossa realidade. Então, continuando, as empresas que deixam de fazer orçamento elas vão correr o risco de se defrontar com mão de obra insuficiente, né? E com a necessidade de contratar. Também pode acontecer o seguinte, ele pode estar com excesso de mão de obra e ele ser forçado a demitir. E olha, a admissão e demissão sem planejamento é sempre inoportuno. Gera insegurança, queda de moral na mão de obra, né? Os empregados se sentem inseguros, se sentem desmotivados, se sentem desvalorizados até, e isso contribui para a ineficiência. Então a gente vai olhar para esse orçamento aqui, já falando do exemplo, que segue a lógica que a gente já tem estudado, inclusive é o mesmo exemplo que a gente começou. Então a produção é exatamente a mesma, 14 mil unidades, no caso caixas, no primeiro, 32, 36 e 19 no segundo, terceiro e quarto trimestres do ano, totalizando 101 mil unidades ou caixas, no caso da gente, do picolé, que a gente está falando da empresa Picolé Legal. O total de mão de obra que se gasta por caixa é 0,4 ou 0,4. O que quer dizer, assim, isso é matemática simples, que para produzir uma unidade eu gasto 40% de uma hora. A gente está considerando essa quantidade de horas exigidas por unidade para todo ano, de modo que não haja nenhum tipo de problema, né, em relação a até dificultar o entendimento de vocês agora, mas isso efetivamente poderia mudar. Poderia, sim, em um determinado trimestre, sei lá, você projetar que com tecnologia você vai gastar menos tempo para produzir unidade, ou o contrário, enfim. Isso é só para deixar bem claro que não necessariamente na vida real você vai encontrar isso aqui fixo para o ano todo. Se encontrar, é bom olhar direitinho, porque efetivamente pode ter algum tipo de arredondamento, algum tipo de assunção, de uma presunção de que é efetivamente igual, quando na prática pode não ser. Então, se você tem 14 mil unidades ou caixas a serem produzidas e você gasta 40% de uma hora, você vai precisar de 5.600 horas. Então, 5.600 horas é o total de horas de todos os empregados que você tem disponíveis para aquela produção. Se a gente vai quantificar, a gente está colocando que o custo de mão de obra por hora é de 15 alguma unidade financeira, né, de moeda. Pode ser 15 dólares, 15 reais, 15 euros, 15 libras, 15 francos, 15 bolívares, 15 qualquer coisa que eu acredito que só não pode ser Bitcoin, né? Mas você vai ter uma unidade de moeda, mas é importante que são 15. Isso daria no primeiro trimestre 84 mil como sendo o teu custo, 84 mil unidades de moeda como sendo o teu custo, 192 no terceiro, seguindo a mesma lógica, no segundo, 216 no terceiro, seguindo a mesma lógica, e 114 mil no quarto, totalizando um custo de 606 mil no ano. Outra observação que é importante fazer é que veja que esse custo de mão de obra e essas horas de mão de obra elas já vêm prontas para você que está orçando. Ou seja, é preciso que o setor que faz, pode ser um setor de engenharia de produção, um setor de tecnologia, sei lá, um setor que vai fazer essa mensuração, ele faça com muita acurácia, ou seja, com muita precisão, porque todo o seu orçamento pode ser comprometido se esse valor, nesse quantitativo de horas que você vai precisar por unidade,
ele esteja comprometido. Da mesma forma, o setor de custos, que provavelmente é o setor de contabilidade de custos, ele tem que te dar isso com muita precisão também, porque senão você também vai comprometer sua estimativa de custo no total. O teu custo total depende do custo individual que vão te fornecer. Então, mais uma vez, orçamento é uma peça de previsão, mas que veio, como a gente já viu, é uma maneira de trazer todas as seções, as várias áreas da empresa para o mesmo objetivo, né? Todo mundo tem que trabalhar no objetivo de melhorar a produção, de otimizar recursos. Isso é uma lógica constante em qualquer entidade, né, que quer sobreviver. Mas através do orçamento você percebe que cada área tem um papel, que cada um tem um peso, e de repente caberia no momento, se você está fazendo o primeiro orçamento, você até chegar para o pessoal de mão de obra, o pessoal de custo, né, que vai te dar o valor aqui especificamente da mão de obra, e conversar, olha, veja, será que essa mão de obra está sendo bem apurada? Será que a gente está usando critérios racionais, critérios atualizados? Até entender como é que funciona isso. Isso seria uma boa prática no sentido da elaboração do orçamento. Foge a tua competência no sentido de que você efetivamente deveria trabalhar com os valores que lhe dão. Mas se você efetivamente é um controller, se você é alguém que tem poder de mando, poder de decisão, com certeza você vai se interessar pela origem dessa informação. Essa informação não pode ser tão ditatorial, digamos assim, vem positivamente para você. Você tem que saber bem, pelo menos, ter uma ideia de como é que as coisas são feitas. Então, como a gente falou, isso seria o nosso orçamento de mão de obra direta. Mas é importante a gente mencionar um fato que tem relevância. Existem políticas de emprego, contratos de trabalho ou acordos trabalhistas. Isso existe tanto aqui como existe lá nos Estados Unidos e também na Europa, que podem criar uma limitação para você que vai fazer o planejamento orçamentário, que é, por exemplo, a garantia de número mínimo de horas de trabalho. O que seria isso? Você estaria garantindo para o seu empregado que, independente da produção, você daria para ele já teria certo, como para receber um direito dele, um número mínimo de horas de trabalho. Ou seja, um número mínimo de horas representa um valor de salário fixo, né? Porque você mínimo, né? Fixo e mínimo, porque ele, independente da produção da empresa, ele vai ganhar aquelas 480 horas. Desculpa, já estou antecipando o exemplo. Eu estou supondo aqui, por exemplo, que uma empresa tenha 25 operários, né? No caso uma fábrica, e eu estou garantindo 480 horas a cada trimestre. Ou seja, cada empregado desses 25, ele sabe que, independente do que a empresa produzir, ele já tem 480 horas garantidas. Cada hora dele custa R$ 15 para a empresa, então ele já vai ter um valor de salário fixo, não fixo porque efetivamente se ele trabalha mais do que isso ele vai ganhar mais, mas no mínimo ele tem garantido essas 480 horas, que representa dizer que ele tem um salário mínimo da categoria, digamos assim, garantido. Então, apurando o custo bem simples, aí eu não estou falando do custo individual, estou falando do custo da empresa toda no trimestre. Eu vou ter 25 operários, cada um ganha 480 horas no mínimo e cada hora custa 15 unidades de moeda, 15 dólares, 15 reais, 15 alguma coisa. Isso vai totalizar 180 mil de custo no trimestre. O que é importante a gente ressaltar? Vamos voltar aqui para o exemplo que a gente trabalhou na aula. Perceba que no primeiro trimestre a necessidade é só de 84 mil unidades de moeda, né? E no quarto também só 114. Mas como você tem uma obrigação legal, você necessariamente, independente de precisar de 84 e 114, você vai ter que assumir 180 como um valor de custo mínimo. Inclusive, se você aumentar a produção, obviamente você vai gastar mais do que os 180, mas no mínimo, como você tem essa cláusula de garantia, esse é um exemplo que a gente está dando, mas um exemplo possível e real, você necessariamente vai ter que arcar com esse custo. Isso certamente tira a tua flexibilidade de orçamento, você não tem como mudar isso.
a não ser que seja revista alguma cláusula, mude numa negociação posterior, mas por enquanto, você que está fazendo orçamento, mesmo sabedor de que não é necessário o custo de 84 mil, você vai ter que assumir isso. Como eu disse no início, então isso acaba meio que aproximando da nossa realidade aqui no Brasil, que é que as empresas muitas vezes não têm como mexer no valor do salário do empregado. O empregador ele tem limitações. Claro, isso tem todo um contexto social, de garantia de emprego, de renda, de que famílias dependem daquele salário e tudo mais. Porém, uma abordagem puramente financeira indica que isso é uma limitação do ponto de vista orçamentário para a empresa, ou seja, ela vai ter que assumir que independente de produzir mais ou se produzir mais ela vai pagar mais, mas independente se ela vai produzir menos, ela vai ter que necessariamente assumir com os 180 como custo mínimo. Isso, como eu já disse, aproxima da nossa realidade aqui no Brasil. Então, essa é a nossa aula de hoje, né, curtinha. A gente vai ter uma atividade na plataforma e ela vai basicamente se restringir ao que a gente viu hoje, de modo que vocês façam a fixação. É bom fazer logo em seguida assistir a aula, porque já fica mais fácil, a dúvida aparece e você volta e entende, embora acredito que não haverá muitas dúvidas. E a gente segue na próxima semana, na próxima aula, conversando agora sobre orçamento. Continua falando sobre orçamento, obviamente, e agora sobre orçamento de custo geral de produção. Em seguida a gente vai falar de orçamento de despesa de venda, aí a gente vai para o caixa e já estamos bem adiantados, né? Daqui a pouco a gente já vai estar falando da projeção da DRE e do balanço. Não, quando a gente terminar isso, obviamente a disciplina não acaba, porque aí a gente vai poder praticar a peça orçamentária completa, né? Eu vou dar alguns dados para vocês e vocês vão poder fazer toda a elaboração orçamentária. Ok? Então, bons estudos para vocês. Espero que tenham uma semana produtiva, não só nessa disciplina, em todas as outras. E até a próxima aula. Um abraço.